Olá, meu irmão, a graça e a paz do Senhor. Quem fala é o pastor Gilvaldo e esse canal é o Eu Amo Pibag Oficial. E estamos transmitindo agora a nossa Escola Bíblica Discipuladora no curso Crescer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, fique conosco até o final e vamos juntos aprender um pouco mais da palavra viva do Senhor Jesus. Nosso curso, ele já está na 9ª lição. Se você ainda não acompanhou as demais lições, elas estão todas disponíveis no nosso canal e você pode fazer esse curso completo gratuitamente. As aulas são muito simples, né, curtas, tudo para ajudar os crentes a crescer um pouco mais na vida cristã. Então, vamos começar como sempre a gente começa, orando, pedindo a graça de Deus sobre nós, estudo tão importante do dia de hoje. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo, ó Deus, pela bondade do Senhor em nossas vidas. Peço, ó Deus, que mais uma vez ela se manifeste, fazendo-nos, ó Deus, ter um coração preparado para ouvir a palavra do Senhor e transformar esse aprendizado em prática em nossas vidas. Faz-nos, ó Deus, instrumentos em tuas mãos e para a glória e a honra do Senhor, nós possamos, ó Deus, também abençoar outros irmãos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo oramos agradecidos. Amém. Amém. Glória a Deus. Veja só, meu querido, meu amado, nós já estudamos aqui sobre a salvação, como é que se dá a salvação, falamos sobre como que você pode crescer na fé através da igreja, da adoração, desenvolvendo um comportamento edificante, sendo cheio do Espírito Santo. E agora nós vamos aprender como servir ao Senhor, como servir ao próximo e como servir neste mundo, ganhando almas para Jesus. E falamos na lição passada sobre patrocinar a obra de Deus. Através do seu dízimo, da sua oferta, você está patrocinando o ministério da igreja, patrocinando a igreja para que ela possa desenvolver um ministério. Mas, além disso, você precisa testemunhar publicamente daquilo que Jesus fez na sua vida. E isso nós podemos fazer tanto com palavras, quanto com atitudes. E, especialmente, tem duas coisas que Jesus deixou para a gente, para que nós estejamos testemunhando publicamente da nossa fé, da nossa crença. Essas ordens de Jesus são muito importantes, né? Estou falando da ceia e do batismo, ou do batismo e da ceia, respectivamente nessa ordem. Esses dois atos que praticamos, uma vez apenas, que é o batismo, e o outro cotidianamente, frequentemente, eles são um testemunho do que Jesus fez e faz em nossas vidas. E também um ato de obediência pelo qual falamos ao mundo quão importante é a fé, quão importantes são os ensinamentos de Cristo Jesus. Então, batismo é testemunho, batismo é obediência, ceia é testemunho, ceia é obediência. Então, vamos primeiro fazer essa distinção. O que Jesus falou aqui são ordenanças, não sacramentos. Portanto, qual é a diferença, pastor? Bom, a Igreja Católica, ela coloca a questão do sacramento como sendo um ritual sacro, através do qual você recebe uma graça de Deus e, através disso, você alcança a salvação. Então a Igreja Católica tem 7 sacramentos. Cada um confere uma graça diferente e você, se você não participar delas, você não tem a salvação. Tá? Bom, nós não acreditamos assim. Como protestantes, evangélicos, nós acreditamos que são apenas ordenanças que através das quais a gente está sendo obediente e nós estamos testemunhando de Cristo em nossas vidas. Inclusive, há igrejas que ainda perpetuam essa ideia do sacramento, quando começa a rotular a ceia de Santa Ceia, né?
nós não usamos essa nomenclatura, usamos ceia do Senhor, né? Porque não acreditamos que o ritual seja assim santo. Santo é uma coisa que devemos procurar ser na nossa vida. Santo são as pessoas que participam da ceia e não o ritual em si. Há igrejas que, inclusive, se a pessoa não participar da ceia, como se ela tivesse desviado. Então, não participei da ceia, eu preciso participar. Então, as pessoas fazem enorme sacrifício. O culto de ceia não pode faltar de jeito nenhum. E se a pessoa faltar por algum motivo, o pastor vai na casa dele, ministrar a ceia lá na casa dele, porque ele não pode ficar sem participar da ceia. Então, isso é um equívoco, né? A ceia não é algo que confere graça, ou a pessoa deixa de ter graça por causa de não participar da ceia. Ela, na verdade, é uma ordenança de Jesus, e através dela a gente testemunha de Jesus Cristo e agrada a Deus por causa da nossa obediência. Veja, em Hebreus, capítulo 10, versículo 14 e 15, diz assim: porque com uma só oblação, só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, né? Então, há um só sacrifício por nós, né? Não precisa de Eucaristia, não precisa de batismo para nos conceder a salvação. Foi só o sacrifício de Jesus na cruz que concede salvação para nós. Então, as ordenanças de Jesus não são para que você seja salvo. Se você não for batizado, você vai ser salvo. Eu vejo o exemplo do ladrão na cruz. Jesus garantiu para ele que ele ia ser salvo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele não foi batizado, ele não participou de ceia, mas foi direto aos céus, né? Então, não é uma prerrogativa para a salvação ser batizado ou participar da ceia. Nós o fazemos porque Jesus ordenou e a gente é obediente a Jesus porque a obediência agrada a Deus. E também porque através dessas ordenanças nós testemunhamos de Jesus. Então, as ordenanças são o que, então, pastor? São memoriais, representação física de algo espiritual. Isso que são as ordenanças, né? Elas são representações, como se a gente estivesse ali sempre diante das pessoas, ali uma peça de teatro mostrando para as pessoas como é que foi que aconteceu no nosso interior. Então, o batismo é isso, a ceia é isso, uma representação física de algo espiritual, né? Veja só, 1 Coríntios 11, versículo 24 e 25, diz assim: tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Jesus não disse, Paulo não disse aqui, olha, faça isso para você ter uma graça, para você ter a salvação. Não, ele disse para fazer em memória de Jesus. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, é um memorial a ordenança, ok? Bom, então vamos ver aqui o significado do batismo e o significado da ceia. O que representa, a gente falou que é uma representação, o que representa o batismo, o que representa a ceia. Então, o sentido e o significado do batismo é o seguinte. Primeiro, batismo, ele é um símbolo de arrependimento. Eu me arrependi, saí daquela vida e entrei numa nova vida, né? Então, em Mateus 3, versículos 5 até o 8, diz assim: então ia ter com ele, com João Batista, e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento.
produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista colocou isso como uma exigência para o batismo. Então, continua até hoje valendo. A Igreja do Senhor Jesus, para aceitar uma pessoa para o batismo, ela pede que as pessoas realmente sejam arrependidas e que façam isso de forma demonstrável, né? Arrependimento demonstrável, mudança de vida. A pessoa se arrependeu, mudou de vida, seja batizado em nome de Jesus Cristo, né? O batismo, ele não requer assim um tempo, apesar de que requerer que você demonstre arrependimento, mas não requer um tempo, assim, não é obrigatório você passar um ano de teste para poder ser batizado. Não. Nós temos o exemplo aqui em Atos 8, do eunuco. Ele foi evangelizado e imediatamente depois ele foi batizado. Olha, Atos 8, de 36 a 38, diz assim: indo eles pelo caminho, chegaram até ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede de seja batizado. Então Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então, Filipe não foi fazer um inquérito da vida do eunuco, né? Não foi fazer assim um apanhado geral, saber se ele realmente quanto tempo ele tinha de convertido. Não, ele tinha acabado de se converter. E ali, então, Filipe disse assim: olha, o que eu preciso saber de você? Eu preciso saber se você crê. Ele disse: eu creio. Tá? A pessoa creu e confessou isso publicamente. Então, ele foi batizado, né? Foi batizado ali. Então, isso a gente chama de profissão de fé. A pessoa deu profissão de fé e testemunhou publicamente sua fé, e então ele é batizado. Então, assim que se procede à questão do batismo, né? E o significado do batismo significa que ele abandona uma vida antiga e renasce para uma vida nova, né? Em Romanos 6, versículo 4, diz: de sorte que somos sepultados por ele pelo batismo da morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, esse é o significado do batismo. Se você morrer para o mundo e renascer para Deus, ser sepultado, né, nas águas batismais, né? E você está representando isso, que na verdade isso acontece espiritualmente. Então a pessoa está ali representando, fazendo teatro de como é que aconteceu na vida dele. Ele é sepultado para as coisas do mundo e renasce para Deus, para as coisas de Deus, a novidade de vida. A novidade de vida. Então esse é o significado do batismo. O batismo requer arrependimento, crença, confissão, né, profissão de fé, e significa que a pessoa morreu para o mundo e renasceu para Deus, né? E a ceia do Senhor, pastor? Bom, a ceia, ela é algo muito significante, né? Ela ocorre com mais frequência, o batismo é só uma vez, para pessoas adultas, né? O batismo, a pessoa precisa confessar, né? Por isso nós não batizamos crianças, porque criança não confessa, não tem como confessar, não tem como testemunhar, não tem como fazer profissão de fé. Então, batismo é só para quem testemunha, para quem confessa a sua fé. Bom, e a ceia, então, ela é só para os discípulos. É só para quem já fez aquele primeiro passo de creu, arrependeu-se, né? Creu, confessou a sua fé, foi batizado, aí ele participa da ceia. Então, em Mateus 6, 26 diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos discípulos. E disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. Então, a ceia é para os discípulos, não é para qualquer um. A gente, na nossa igreja, pessoa que não é convertida não participa da ceia. A pessoa que não é batizada não participa da ceia. Crianças não participam da ceia. A ceia é para convertidos
pessoas que se arrependeram, pessoas que creram, confessaram sua fé, foram batizados. Aí participam da ceia do Senhor. Tá? Então, é para os discípulos. Né? A ceia é para os discípulos e os discípulos que estão em comunhão com a igreja. Estão em comunhão com a igreja. Então, não é assim a pessoa, qualquer pessoa, e chega lá na igreja e participa da ceia. Não, tem que ter uma vida de comunhão. Não é uma coisa banal, né? Então, tem uma vida de comunhão com a igreja. Atos 2, 42 a 47 fala sobre isso. As pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, essa prerrogativa da comunhão é muito importante. É uma oportunidade de comunhão, na verdade. Né? A ceia é aquele momento em que os irmãos se reúnem e ali eles estão, então, participando juntos do mesmo pão, do mesmo vinho, e assim estão se confraternizando e se comprometendo um com o outro naquela mesma mensagem, naquela mesma proclamação. Tá? Então, esse é um significado muito importante da ceia do Senhor. Uma outra questão da ceia é que ela é uma oportunidade também de renovação espiritual. Em 1 Coríntios 11, versos 27 e 28, ela recomenda, assim, o apóstolo Paulo recomenda: portanto, qualquer que comer desse pão, beber desse cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, veja, meu querido, meu amado irmão, a ceia do Senhor é uma oportunidade de renovação interior, de você se examinar, de você fazer aquela oração, de pedir a Deus perdão pelos seus pecados, pelas coisas que você, às vezes, tem experimentado na sua vida de ruim. Então, orar dessa forma, pedir a Deus, fazer essa renovação e fazer aquele pedido, conforme também o Salmo 139. Senhor, sonda-me, vê se há em mim alguma coisa que não te agrada, né? Então, fazer essa oração de renovação também, não só do que você se lembra, mas do que Deus se lembra também. Né? Então, a renovação espiritual. A ceia também é uma oportunidade de proclamação do Evangelho. 1 Coríntios 11, 26, que diz assim: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, veja, meu amado, a ceia, ela nos dá essa oportunidade. As pessoas que veem a gente participando da ceia vão lembrar do corpo de Jesus que foi entregue por nós, do sangue de Jesus que foi derramado por nós. Vão ver a importância que a gente dá a isso, a devoção na qual nós nos entregamos a isso. Né? Então, é uma oportunidade de proclamação do Evangelho. Né? E também é uma oportunidade de alcançar saúde espiritual e física. Tá? Você, assim, examinando-se a si mesmo espiritualmente, você se entregando a Deus, rogando ao Senhor, isso lhe dá uma oportunidade de que você seja tratado tanto espiritualmente quanto fisicamente por Jesus. Né? Em 1 Coríntios 11, versículo 30, nos diz que por causa de participar da ceia do Senhor indignamente, muitos há entre vós, diz o apóstolo Paulo, entre os crentes de Corinto, muitos há fracos e doentes, e muitos até que dormem, quer dizer, que já morreram, porque são negligentes com relação à ceia do Senhor, né? Não tem diligência no participar da ceia do Senhor. Então, é muito importante que a gente seja diligente, cuidadoso, tá? Não é por você dizer assim, não, eu vou evitar então participar da ceia do Senhor, porque se eu participar da ceia do Senhor indignamente, eu posso até morrer, ficar doente, fraco. Né? Mas não é isso que a palavra de Deus quer. Não quer que você fuja da coisa, quer que você se corrija, quer que você se renove, quer que se mude. Então, é por isso que existe a ceia do Senhor. Tá? Então, relembrando, a ceia é uma oportunidade de você ter comunhão com os irmãos, é uma oportunidade de você proclamar o Evangelho, é uma oportunidade de você ter renovação espiritual e é uma oportunidade de você alcançar saúde física
e espiritual. Tá? Nós estamos realmente assim, bem contentes, né, de você ter acompanhado a nossa lição até aqui e pedimos realmente que Deus te abençoe e que você possa ter toda a espiritualidade de participar realmente das ordenanças de Jesus. Se você ainda não é batizado, procure a igreja, procure o pastor para ser batizado. Se você negligencia as oportunidades de participar da ceia do Senhor, faça uma revisão disso e procure participar da ceia. Procure estar junto nesse momento, é um momento de festa da igreja. Toda a igreja deve participar, um momento de comunhão, que a gente se alegra porque vê o outro irmão, porque está junto com o outro irmão e comunga da mesma fé do irmão. Então, nossa oração é que a gente seja obediente a Jesus. E a obediência a Deus alegra o seu coração. A Bíblia diz que Deus se alegra muito mais da obediência do que do sacrifício, né? Então, vamos estar obedecendo sempre a Jesus Cristo. Vamos fazer essa oração. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a te obedecer, que nós possamos nos submeter às tuas ordenanças. Ajuda-nos, ó Deus, pela obediência, testemunharmos perante os não crentes, para que eles creiam, e perante os crentes, para que eles se animem. Renova-nos e livra-nos da morte, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus acompanha você e juntos, pela sua graça, sua paz, você tenha um bom dia, tenha uma boa noite e que nós possamos estar sempre procurando louvar e engrandecer o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.